Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Fico muito feliz com a sua participação, sua audiência em mais uma terça-feira aqui comigo, Letícia Barbosa. E olha, gente, nesse programa especial, ao decorrer do ano, nós trouxemos alguns convidados que falaram sobre direito eleitoral, direito tributário, área do consumidor. Tivemos aí vários assuntos muito importantes. Mas nós vimos a necessidade de trazer também uma pessoa que atua diretamente com o direito eleitoral, que é desembargador eleitoral e vai conseguir tirar várias dúvidas sobre esse processo conosco. Estou aqui hoje com o doutor desembargador eleitoral Fabrício Frota. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Eu quero agradecer, primeiramente, o seu convite para participar aqui do debate político. Dizer que para mim é uma honra poder te reencontrar e poder também passar as informações necessárias para todos que estão nos assistindo. Fico muito feliz aqui com a sua participação. Agradeço por vir aqui, porque uma coisa que nós sempre falamos com os nossos telespectadores é que informação também é um meio de educação e transformação social. Então, quando nós falamos aqui do sistema eleitoral, nada melhor do que uma pessoa que está diretamente ali, vendo, labutando na área, né? Mas antes da gente falar do direito eleitoral e da sua atuação enquanto desembargador eleitoral, queremos saber um pouco mais do Fabrício Frota. Como foi a sua trajetória até chegar aqui? Então, Letícia, hoje eu estou ocupando uma cadeira no Tribunal Regional Eleitoral, né, que é uma cadeira destinada aos juristas da Corte. Todo o Tribunal Regional Eleitoral é composto por 7 membros. Desses 7 membros, 2 são oriundos da advocacia, conhecidos juristas, né? Temos as vagas de titulares e de substitutos. No ano de 2019, eu iniciei uma caminhada para concorrer a uma vaga de substituto, né? E nessa ocasião, eu passei por um processo de escolha, que é um processo natural. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas escolhe 3 nomes. Desses 3 nomes, há um processo que é encaminhado à Justiça Eleitoral, inicialmente para o Tribunal Regional Eleitoral, na sequência para o Tribunal Superior Eleitoral, onde é avaliado, né, todos os requisitos, né, dos concorrentes. E você precisa, evidentemente, deter condições de ser escolhido, dentre elas o período de advocacia, conduta ilibada, enfim, notável saber jurídico, e a partir daí o Tribunal Superior Eleitoral acaba encaminhando os 3 nomes para o Poder Executivo, que é o Presidente da República, por se tratar de um tribunal de estatura federal. Nesse caso, eu acabei sendo escolhido ainda em 2020, o processo iniciou em 2019, 2020 pelo até então presidente da República, Jair Bolsonaro. Na sequência, em 2021, eu ascendi a titularidade para a vaga de titular, né? E também fui escolhido. E quando foi em 2023, já no governo de Sua Excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu também fui reconduzido. Então foram 3 fases, foram 3 processos em que eu me submeti para poder estar onde eu estou hoje no Tribunal Regional Eleitoral. E além de ser membro da Corte, né, das minhas funções jurisdicionais na Corte, eu também exerço a função de diretor da Escola Judiciária Eleitoral. Perfeito. Dentro da sua trajetória, o senhor trouxe aqui alguns pontos e na sua atuação como um todo. Hoje nós estamos vivendo um cenário político muito delicado e eu queria saber, no seu aspecto jurídico, como o senhor vê que a Justiça Eleitoral atua dentro dessa proteção? A Justiça Eleitoral, ela atua como guardiã da democracia. Ultimamente, nós temos percebido uma onda de desinformação muito grande. E cabe à Justiça Eleitoral, como tem feito diariamente, combater essas desinformações. Então, nos julgamentos, nas resoluções, nos provimentos, enfim, na legislação, dos normativos que são criados pela Justiça Eleitoral via Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral acaba implementando normas no sentido de cada vez mais combater essas desinformações. Quando a gente fala de desinformação, aqui no Convergente principalmente, nós sempre trazemos denúncias, cobrimos política de uma forma bem incisiva. E nas últimas eleições que passaram, nós vimos, de certa forma, uma pressão bem forte em relação ao judiciário.
Hoje em dia, a questão da judicialização ela está cada vez mais forte. E nós queremos saber como é que os servidores, aqueles que atuam com a justiça eleitoral, eles podem agir diante disso. Pois bem, esse cenário de polarização tem imposto à justiça eleitoral uma postura de mais serenidade. E nós temos nos cercado de elementos e de condições, nós, quando eu digo nós, servidores no sentido geral, no sentido amplo, magistrados, servidores, funcionários, serventuários da justiça, no sentido de combater toda essa polarização. Olha, nós aqui do Debate Político, do Convergente como um todo, temos uma parceria com a Rede Onda Digital e trago esse momento, né, de fala para dizer que é muito importante a gente ter aqui a presença de um desembargador eleitoral, porque traz essa proximidade, né? Muitas vezes o telespectador, a pessoa que está em casa, o eleitor como um todo, ele vê essa figura muito distante. Então, a gente ter a sua presença aqui, ela traz esse contexto de muita informação. Dentre isso, o senhor tem muita experiência, já esteve aí em eleições, principalmente atuando de forma direta, né, enquanto juiz. E nós queremos falar agora sobre a questão do Amazonas como um todo, que tem uma especificidade muito grande. Nós sabemos que a nossa questão regional, de transporte, tudo isso, a operacionalização ela é muito complicada. E agora eu quero saber, dentro da justiça eleitoral, como é que faz no Amazonas para permitir, né, que essa justiça aconteça, que as eleições ocorram? O senhor que está na escola judiciária também pode falar um pouco mais sobre isso, à frente da escola, né? Como é esse processo, principalmente um ano de eleição? Letícia, eu costumo dizer que a eleição no Amazonas é a mais difícil do país, por conta das nossas peculiaridades. Ano passado nós tivemos eleições municipais e nós também tivemos recorde de seca. A estiagem foi severa e tivemos muitos problemas relacionados aos transportes de urnas, né? Naquela ocasião, eu lembro que Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez uma visita à nossa corte e se comprometeu, né, a dar todo o suporte para que a gente pudesse cobrir todo o estado do Amazonas. Nós temos dificuldades naturais, mas a Justiça Eleitoral atua de forma séria e sempre tendo o apoio das Forças Armadas, do Ministério Público, da OAB, de todos os órgãos e instituições que se irmanam no sentido de fazer acontecer a eleição da melhor forma possível. Quando a gente fala dentro desse processo, os nossos eleitores, eles têm até uma certa... Eu falo eleitores porque aqui com a minha audiência eu brinco que o debate político ele tem esse compromisso de preparar para a eleição. Sim. Então, todo mundo aqui está bem atento para aprender, para entender esse contexto como um todo. Quando a eleição vai ocorrer, a questão de levar as urnas e tudo isso, como é feito esse processo? Então, o processo ele é feito de forma muito pensada e estratégica. A eleição, quando ocorre no estado do Amazonas, seja ela eleição municipal ou eleição geral, todos os 62 municípios precisam estar aptos a desenvolver a eleição naquela localidade. Então, o que acontece? Antes do período eleitoral, é feito um calendário para que as urnas possam chegar nas suas localidades de forma eficaz e a garantir a votação. Nós temos uma equipe muito especializada e treinada no Tribunal Regional Eleitoral que já tem a expertise de como desenvolver esse trabalho. Nós ficamos muito felizes de dar essa informação, né, de primeira mão aqui para os nossos telespectadores. Mas agora a gente quer falar um pouco sobre algo que abrange o nosso cenário nacional como um todo, que é a questão da reforma do Código Eleitoral. Nós conseguimos acompanhar aqui que o novo Código Eleitoral em tramitação no Congresso tem sido alvo de críticas por flexibilizar regras de transparência e fiscalização. Nós queremos saber, o senhor enquanto desembargador eleitoral, como o senhor avalia os possíveis impactos dessa proposta em relação à atuação na Justiça Eleitoral? De fato, isso é preocupante. Se o novo Código Eleitoral for aprovado do jeito como está,
alguns avanços nesses quesitos serão comprometidos. E o que é que a Justiça Eleitoral tem feito nesse contexto? Tem elaborado estudos técnicos de modo a contribuir para a elaboração dessa nova legislação. Hoje, quando nós falamos sobre a questão das representatividades, da eleição como um todo, nós dizemos que o processo eleitoral ele mudou bastante. Sim. Então, hoje em dia, as pessoas elas têm preocupações de diferentes aspectos. E dentre eles é a questão do olhar para o povo originário. Em relação a isso, nós queremos saber, né, qual a importância da justiça eleitoral ter uma atuação voltada para garantir a representatividade dos povos indígenas. O TRE tem se antecipado por meio de um planejamento logístico de modo a garantir a participação dos povos originários e dessas pessoas que você acabou de mencionar na pergunta, para que sejam prestigiados nas eleições. Temos realizado parcerias institucionais para fim de garantir a lisura no pleito e a realização das eleições. Em relação à questão da realização das eleições como um todo, a gente sempre foca, né? É muito engraçado porque o eleitor como um todo e nós, enquanto imprensa, nós sempre vemos a questão do resultado final. Então, a população como um todo, nós, enquanto imprensa, no momento de cobrir, nós sempre procuramos o objetivo, o final, a apuração das eleições, isso como um todo. Mas nós queremos saber também quais têm sido os principais focos da Justiça Eleitoral para as próximas eleições. Vai seguir tudo da mesma forma? Quando eu digo essa situação da mesma forma, eu faço um questionamento porque as eleições adiantaram bastante. Principalmente aqui em Manaus, né? Nós estamos acompanhando. Vai haver alguma diferença, alguma resolução diferente ou não? A priori não há a previsão de alteração em relação a essa questão. Entretanto, convém salientar que nós, da Justiça Eleitoral do Amazonas, já possuímos uma expertise para realizar as eleições locais, né? Como falei anteriormente, como mencionei, o Estado do Amazonas ele possui suas peculiaridades em razão do seu território, em razão das suas condições climáticas. Então, a Justiça Eleitoral já é acostumada a lidar com esse tipo de procedimento, né? Esses procedimentos relacionados às eleições, de modo que todas as eleições, sejam elas municipais, gerais ou até mesmo suplementares, elas ocorrem de forma tranquilas, né, na medida do possível, evidentemente, porque no que concerne à atuação da Justiça Eleitoral, a realização é tranquila. Obviamente que os ânimos se exaltam, né, nas localidades de eleição, mas até nesse ponto o poder de polícia da Justiça Eleitoral ela é atuante, certo? Então, eu te garanto, Letícia, que nós, da Justiça Eleitoral, temos a expertise para poder realizar a eleição da melhor forma possível. Perfeito. Agora vamos falar um pouco sobre a Escola Judiciária Eleitoral. Antes de fazer alguns questionamentos sobre o que está ocorrendo e tudo mais, para quem está aqui nos acompanhando, o que é a Escola Judiciária Eleitoral, no seu sentido assim, prático? Para quem pode ter acesso? Como é que funciona? A Escola Judiciária Eleitoral ela tem o objetivo de qualificar os servidores, os magistrados e também de levar à população informações e qualificação no que tange as diretrizes do direito eleitoral. Eu, quando assumi a Escola Judiciária Eleitoral no ano de 2023, passei a realizar alguns projetos também voltados para a população, porque a Escola Judiciária Eleitoral, além de ter essa missão de qualificar a formação dos magistrados e no âmbito interno do tribunal, ela também tem como objetivo passar informação, qualificação ao público externo. Então, nesse contexto, eu passei a desenvolver, quando eu digo eu, na verdade, nós passamos a desenvolver, né, projetos voltados à população. Acho que legal. Inclusive, dentre esses projetos, nós criamos o bate-papo eleitoral, que consistia
num evento em que a Escola Judiciária Eleitoral ia a uma universidade para conversar com os universitários, aquele público-alvo que é da área do direito ou da área da economia, enfim, que tivesse uma familiaridade com o direito eleitoral. E no segundo ponto, aqueles universitários iriam ao Tribunal Regional Eleitoral para fazer uma visita guiada e conhecer todo o âmbito do tribunal. A parte do plenário, de onde são realizados os julgamentos, a parte da Secretaria Judiciária, enfim. Nós estávamos proporcionando com esse projeto que a comunidade acadêmica, a comunidade jurídica conhecesse de forma mais próxima o Tribunal Regional Eleitoral. Perfeito. Em relação a isso, nós inclusive trouxemos, fizemos um levantamento de que a Escola Judiciária ela tem promovido ações voltadas para a questão da juventude, da educação e tudo mais. Dentre isso, a sua observação, tanto social quanto jurídica, como isso tem impactado em relação aos acadêmicos? Perfeito. Eu entendo que isso tem sido de forma muito produtiva, porque houve um avanço e um aumento significativo no interesse dos acadêmicos em relação ao direito eleitoral. Além do bate-papo eleitoral, nós temos também um projeto que se chama Eleitor do Futuro. Sim. E aí, não necessariamente ligado aos acadêmicos, mas sim aquela faixa etária de eleitores que vão passar a efetivamente exercer a sua cidadania, seu direito do voto. E isso tem o objetivo de cada vez mais conscientizar o eleitor do voto, tanto em relação à segurança do sistema, à segurança das urnas, como a maneira e a forma correta de se escolher o seu representante. Esse projeto, Eleitor do Futuro, ele consistia em debates, em palestras, seminários, junto às faculdades, nesse caso, junto às escolas municipais, escolas estaduais, escolas públicas, E além desse seminário, dessa palestra, esses jovens, adolescentes, eles tinham a oportunidade de ter contato inicialmente com a urna eletrônica. Então isso era muito interessante, porque a partir daí o jovem passava a se interessar pela eleição e pelo sistema eleitoral como um todo. Inclusive, se eu me permite aqui lhe perguntar em relação ao sistema eleitoral, nas últimas eleições nós, inclusive, trouxemos alguns índices relacionados à questão da votação. Muitas pessoas ainda têm algumas dúvidas relacionadas ao voto, justificativa de voto. Hoje nós temos um sistema que facilita bastante, que é o e-título, E nós sempre trazemos algumas informações relacionadas a isso e gostaríamos de lhe perguntar, o senhor que está de uma forma muito mais próxima, como o senhor vem percebendo a questão da tecnologia junto com a justiça eleitoral? Se tornou realmente um facilitador ou não? Entendo que se tornou perfeitamente um facilitador. Nós temos, como você mesmo mencionou, essa ferramenta que é o e-título, que resolve basicamente 90% dos desafios, dos problemas que cada eleitor tem. É claro que tem situações em que o eleitor precisa procurar a justiça eleitoral para poder regularizar sua situação, principalmente quando é caso de recadastramento biométrico, mas o e-título ele veio para poder facilitar. Além do e-título, o próprio sistema de peticionamento na justiça eleitoral é extremamente eficaz. Nós utilizamos lá o PJE, que tem resolvido os problemas nesse contexto de forma muito eficaz. Perfeito. Agora, em relação ainda à escola judiciária, nós gostaríamos de saber quais são os principais desafios que a escola judiciária enfrenta hoje em dia, em relação à complexidade do Estado como um todo. Os desafios são aqueles que a gente já conhece, em relação à logística, Nosso Estado é um Estado continental, mas mesmo assim, nós temos tido oportunidade de levar aos municípios do interior do Estado o bate-papo eleitoral. Nesse ano, nós iremos retomar as atividades a partir do segundo semestre. Ano passado, nós suspendemos, na qualidade de escola judiciária eleitoral, porque nós estávamos num ano de eleição municipal.
Então, nesse ano, nós retornaremos com esse projeto do Eleitor do Futuro para que a gente possa levar para os irmãos do interior do Estado, né, as palestras, os seminários, os diálogos necessários para que o eleitor dos municípios do interior esteja em contato direto com a Justiça Eleitoral. Após a gente saber um pouco mais da questão da escola judiciária, como se deu tanto o ano passado que foi necessária essa pausa, como o senhor mesmo colocou, nós queremos saber quais são as expectativas agora para o segundo semestre do ano. São as melhores possíveis. A Escola Judiciária Eleitoral tem firmado parcerias e convênios com a Universidade Federal do Amazonas, com a Universidade do Estado do Amazonas, com a OAB, com o Tribunal Regional do Trabalho por meio da sua escola judiciária, visando sempre, né, a qualificação do público-alvo, que é justamente o cidadão. Perfeito. Agora, nós vamos entrar em um assunto que vem reverberando bastante nos bastidores. Temos aí um processo que já trouxemos aqui, explicamos um pouco mais para os nossos telespectadores, que é o 5º Constitucional, que é uma eleição, né? Eu falo de uma forma bem simplificada, que é para quem está aqui nos acompanhando também entender, que é basicamente uma eleição que os advogados passam e que oportuniza uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça. Em relação a isso, nós temos alguns nomes que estão sendo cotados, alguns players que, de certa forma, nos bastidores já estão aí aparecendo, mas dentro aqui dos nossos bastidores, seu nome vem sendo bastante cotado, principalmente pelo processo eleitoral que o senhor mesmo falou, que passou para compor o TRE. Nós queremos saber, existe a possibilidade do senhor participar? Letícia, eu recebo com muito respeito e gratidão essas manifestações em relação ao meu nome. Entretanto, eu tenho focado todas as minhas energias na missão que eu venho cumprindo na Justiça Eleitoral. Hoje, além de ser membro da Corte, eu também acumulo a função de diretor da Escola Judiciária Eleitoral e tenho desenvolvido meu trabalho com afinco e dedicação no TRE. A gente sabe que existe esse processo que está próximo de ser iniciado, né? Mas eu tenho uma deferência e um respeito muito grande pelo desembargador Chalub. Eu até me recordo que quando o desembargador Chalub iniciou sua caminhada, eu acho que foi no ano de 2004, na primeira vez, o meu pai era muito próximo dele e também foi candidato. Desde lá eu acompanho a atuação do desembargador Chalub e a trajetória dele, uma pessoa que realmente merece todo o nosso respeito. Então eu acredito que é muito cedo para se falar na sucessão dele. Por uma questão de deferência e respeito, eu acho que a advocacia deveria ficar mais condescendente em relação a esse tema, né, uma vez que ele é um grande membro, um grande desembargador e que ainda está na atuação jurisdicional dele. Em relação à possibilidade de eu concorrer a essa vaga, nesse primeiro momento, eu não, evidentemente, vou descartar porque eu jamais iria deixar de colocar meu nome à disposição da advocacia, como sempre venho fazendo, né? Mas não é algo concreto, não é algo que eu esteja pensando para o momento, né? Quem sabe mais adiante, a depender do que for acontecer, a depender se a advocacia assim o quiser, evidentemente que eu colocaria sim meu nome à disposição de todos os colegas e amigos advogados. Eu fico muito feliz com a sua participação. Agradeço por, de certa forma, aqui, contribuir com todo o nosso conteúdo, com o debate político, com a formação dos nossos eleitores. E gostaria de lhe pedir que agora, enquanto nós finalizamos, o senhor deixe uma mensagem para todos os nossos telespectadores, para todos os nossos eleitores, principalmente no que diz respeito à eleição do ano que vem. Bom, Letícia, eu quero agradecer pela participação, reencontrá-la e encontrar o seu telespectador, enfim, todos que estão nos assistindo agora. A mensagem que eu posso passar para todo eleitor é a seguinte: confie na Justiça Eleitoral, confie no sistema. O voto ele é seguro, além de ser secreto, não há qualquer possibilidade de ser manipulado, né? A Justiça Eleitoral, desde o ano de 1996, implementou as urnas eletrônicas e a cada ano que passa, a segurança dessa urna ela é testada e assegurada. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: confie no sistema eleitoral e quando você, eleitor, for
lançar seu voto naquela urna, lance com consciência, porque aquilo ali vai reverberar no futuro, no seu futuro, no futuro dos seus filhos, dos seus descendentes. É o que eu posso dizer. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço você também, nosso telespectador, pela audiência, pela participação de toda terça-feira, às 8h30 da noite, aqui comigo, no canal 8.2 e também no nosso YouTube. Agradeço e conto com você na próxima. Até mais.